Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, a toda a igreja de Leade, José Walter e a todos aqueles que vierem a me ouvir através dessa plataforma. Nosso objetivo aqui é nós fazermos uma reflexão da Palavra de Deus e o tema é concordância. Nesse tema, concordância, nós proponho aqui a gente tentar responder duas perguntas. A primeira, quando a gente concorda com Deus? Quando há concordância entre nós e Deus? E a segunda pergunta é, quando nós concordamos com o próximo, com aquele que está do nosso lado? Texto base da nossa reflexão, o texto do livro de Amós, capítulo 3, verso 3, você pode ler, o versículo está aqui, né, no rodapé do vídeo, que diz assim: acaso dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Vamos orar, né? Acho que é importante a gente orar antes de refletirmos a palavra de Deus. Vamos pedir para que o Senhor possa nos guiar nesse momento e tentar trazer a revelação do Senhor para o que Ele quer falar, não só entender o que aconteceu naquele período que foi escrito o texto, mas o que é que Ele fala para a gente hoje. E também pedir ao Espírito Santo que fale ao coração de todos aqueles que escutam esta mensagem, né? Você que está aí ouvindo, ore junto comigo para que o Espírito Santo fale conosco, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai, colocamos diante de Ti, te peço, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo Tu possa falar conosco, possa nos ajudar, Senhor, e nos revelar a Tua palavra e transmitir a mensagem que a Tua palavra, Senhor Deus, ela é sempre viva. Ela falou há mais de 2000 anos atrás, ela continua falando, e eu sei que esta palavra tem, Senhor Deus, um propósito para os dias de hoje. Peço que o Teu Espírito Santo também leve essa mensagem a todos aqueles que escutam, que possam, Senhor Deus, refletir as suas vidas e se aproximar mais de Ti. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o contexto dessa palavra, lá do livro do profeta Amós, era que o povo estava num momento de total transgressão com Deus. O povo estava distante de Deus. Deus está trazendo uma advertência para o seu povo. Deus está dizendo assim: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isto é, como o povo poderia andar e ter as bênçãos de Deus se ele não estava de acordo com o seu Senhor? Então o povo estava em pecado. No pecado não há concordância com Deus. E aí nós trazemos a pergunta nesse contexto de quando, em que situação podemos estar em concordância com Deus? E já fica bem mais fácil de responder a pergunta, né? Deus, ao trazer a advertência, Deus não está trazendo juízo em si, mas Deus está fazendo um convite, né? Deus está convidando a gente a se apresentar diante dele de modo sincero e com o coração arrependido, né? Essa maneira, e é a única maneira com a qual podemos pensar em concordar com Deus. Nos tempos de hoje, de muitas aflições que nós estamos vivendo, né, em que a gente se prostra diante de Deus e se volta para Ele, pede a sua intervenção, pede a sua cura, pede que Ele olhe para a nossa aflição, olhe para os irmãos que tanto sofrem. Nessas orações, irmãos, a primeira coisa que precisamos fazer, e a gente nunca pode esquecer de fazer isso, é antes de se dirigir ao nosso Senhor, Pai, a gente pode sinceramente se ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, está aqui um pecador diante de Ti, está aqui uma pecadora diante de Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor Deus, as minhas atitudes, me ajuda, Senhor, né? Que o Teu pensamento possa ser o meu, que as Tuas atitudes possam ser as minhas, e eu, Senhor, não posso fazer nada sem Ti. E essa é a oração simples que Richard Foster
comentou em seus livros. A oração simples é aquela do servo que se apresenta diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Irmãos, assim respondemos essa primeira pergunta. Em seguida, a gente precisa meditar agora como nós podemos concordar com aquele que está do nosso lado, né? E aí, para essa pergunta, eu trouxe aqui do meu lado uma fotografia, né? Vocês podem ver aí. Então, essa foto foi uma foto que eu tirei em Guaramiranga, num período de muito frio. Estava um frio de lascar nesse dia. Era de manhã. E eu vi os pássaros e foquei a câmera e obtive essa linda imagem da natureza de Deus. E eu sei que a natureza de Deus é essa segunda Bíblia, que ela fala por si só, né? E como vocês podem ver aqui na foto, né? Na verdade, os pássaros estão se aquecendo. Você percebe que eles estão juntinhos, né? Uma curiosidade é que parece que um olha para cada lado, né? Então, de primeiro lugar, sobre o que acontece aqui, é que eles estão em concordância. Em primeiro lugar, eles estão juntos para se aquecer, né? E segundo, parece que eles estão numa atitude de proteção, como se um estivesse protegendo um ao outro, né? Interessante que essa aproximação, ela só acontece quando você pensa no outro. Na nossa atitude individualista e egoísta, a gente só se destrói, né? Os pássaros nos ensinam como sobreviver, e a sobrevivência só é possível em concordância. Há um texto de Eclesiastes que fala muito bem, que diz assim: é melhor serem dois do que um. Está lá em Eclesiastes 4, capítulo 4, verso 9. Porque eles têm melhor paga do trabalho, né? Esse texto de Eclesiastes diz assim mais, no versículo seguinte, ele diz assim: acaso, quando caírem os dois que estão juntos, um não levantará o seu companheiro? Porque se estiver só, como se levantará? Esse mesmo texto também diz que quando se deitarem, eles se aquecerão. Estando só, como se aquecerá? Então, interessante que o texto, os pássaros estão aqui querendo se aquecer, né? E é linda essa imagem. Irmãos, a concordância é uma palavra bíblica que requer se despir de si mesmo, se desfazer de si mesmo e olhar mais para o outro. Essa palavra nunca poderia ser usada para uma espécie de intenção de duas ou mais pessoas com o mesmo propósito para fazer o mal. Porque essa palavra, no contexto bíblico e em toda a palavra de Deus, ela só é usada quando é para o bem, quando é para o próximo. As palavras que a Bíblia usa, por exemplo, para duas pessoas que tensionam juntas fazer o mal, não é concordância. A palavra mais usada é conspiração. Quando o texto, por exemplo, diz que o inimigo se reúne e conspira contra os protegidos de Deus, que está lá no Salmo 83. Outra palavra, por exemplo, que é usada para os inimigos que maquinam fazer o mal, é a palavra facção, né? Que está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19. E a palavra facção é quando dois ou mais pessoas se unem com a intenção juntas de fazer o mal. Irmãos, não há concordância entre aqueles que tencionam fazer o mal. A concordância só ocorre com aqueles que tentam se doar a sua vida em favor daquele que está próximo a ele. Nós poderíamos finalizar esta reflexão, né, trazendo um texto do próprio Senhor Jesus. Ele fala no livro de Mateus, capítulo 18, verso 19. Jesus, ele mesmo fala em concordância quando ele diz assim: quando dois concordarem nessa terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
o meu Pai lhes fará. Esta palavra de Mateus 18, 19, ela está falando, ela nunca poderia ser utilizada para duas pessoas que juntas têm o mesmo pensamento e pedem a Deus com a intenção de fazer o mal, porque a palavra concordância nunca é usada na Bíblia com a intenção do mal. Nesse mesmo contexto em que Jesus falou, significa que duas ou mais pessoas estiverem juntas naquilo que pedirem, e se cada uma pensar mais na outra do que nela mesma, diz assim: meu Pai dará a resposta para o que eles pedirem. E é muito clara esta palavra nos dias de hoje, que a gente precisa tanto da solidariedade, que a gente precisa tanto que as pessoas tenham mais compaixão e percebam o que está acontecendo e possam se doar de alguma maneira para amenizar, para lutar contra essa pandemia, esta coisa que assusta todas as famílias em todo o mundo. E o meu, irmãos, são quando a gente responde adequadamente essas duas perguntas. É concordar com Deus, se arrependendo daquilo que nós somos, pecadores, e concordar o próximo, tentando olhar mais para Ele do que para nós mesmos. Eu agradeço a Deus por esse momento, pelo Senhor falar conosco, pelo Senhor trazer a sua mensagem, pelo Senhor falar de tantas maneiras através da sua palavra e da sua natureza. Vamos orar a Deus nesse sentido, né? No sentido desta palavra, finalizando este momento. Ore comigo, né? Senhor Deus maravilhoso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor Deus, como pecadores. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, do que temos feito, Senhor. Tem misericórdia porque não temos controle de nossos próprios pensamentos. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Senhor, nos ajuda a nos doarmos um pouco mais. Senhor, põe o Teu Espírito, o Espírito que Tu colocaste no Teu Filho. Põe em nós, Senhor, para que possamos, Senhor, nos desapegar de tudo que nos cerca, Senhor Deus, que tem vida passageira, e até a nossa própria vida diante do que acontece, ela é tão frágil, ela é tão passageira, Senhor. Mas Tu és, Senhor, Tu és o eterno, e eu sei, Senhor Deus, que Tu pode nos ajudar nessa caminhada tão difícil de santidade, Senhor. Nos ajuda a nos doar um pouco mais, para que haja vida, Senhor. E assim eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, irmãos. Fiquem na paz de Deus.